Salve, salve, Pidemano! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Estou aqui mais uma vez reunido com meus amigos. Leonardo e Leandro, vocês já conhecem. Estou com um participante novo aí na bancada. Então, fala aí, Leonardo. Dá aquele olhão pra rapaziada de sempre. Boa noite, galera. Mais uma vez aqui Na Prancheta. Queria pedir a colaboração de todos aí. Se inscrevam no canal no YouTube, sigam a página do Pidemon no Instagram. Inclusive no YouTube, cara, a gente já tá chegando a 1.000 inscritos. Então, por favor, quem tá nos É, vendo aí agora, dá aquela moral lá. boa! E aí, Leandro, dá aquele olhão pra rapaziada. Bom, galera, novamente aí na prancheta. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Reforçando o que o Léo disse, curta aí os vídeos do Pidemoa, siga no Instagram, no YouTube, dá aquela moral. Tem muito trabalho por trás aí dos conteúdos que vocês veem, então apoia para crescer cada vez mais e o conteúdo ficar cada vez mais legal. Boa! Fala aí, Diogo. Você apresenta o pessoal, diz o que você faz, quem é você. Vai lá, meu camarada. E aí, beleza? Fala aí. Primeiro, pô, agradecer aí, Erika, o convite aí de estar aqui nessa resenha, né? Que a gente já tinha conversado. Bom, eu tô aqui hoje, tô na página aqui, né, no JF Scout. A gente tem uma empresa de consultoria para atletas, análise individual para atletas, para o atleta, enfim, evoluir a parte tática, mental, toda a parte relacionada ao jogo. Então a gente solta umas análises lá também. Quem quiser, quem tiver interesse também aí, pode seguir a gente lá. A gente não tem YouTube, mas a gente tem Twitter, é sempre jf.scout. É só seguir a gente que a gente está sempre postando esses conteúdos mais um pouquinho, uma parte mais tática relacionada ao futebol, mas tem sempre um pouquinho de resenha também. Boa! Isso aí. Então, siga todos eles aí no Instagram e fica de olho. Vamos lá, então vamos começar com o nosso destaque da semana. Leandro, qual o destaque da semana que você traz pra gente aí, meu parceiro? Qual é o seu Destaque para destaque? mim, tô com a minha blusa aqui, o caldeirão tá fervendo mais uma vez, pressão na Gávea, como acontece muitas vezes ao longo do ano. Para mim, destaque da semana é a polêmica Jorge Jesus, Flamengo, diretoria do Flamengo, a fala dele, Paulo Souza. Eu, como rubro-negro, estou acompanhando mais de perto essa tensão, mas o que aconteceu, acho que foi pelo menos para, não só para quem é rubro-negro, mas acho que todo mundo teve uma opinião em cima da fala do Jorge Jesus, enfim, a respeito do que ele disse. Eu acho que gerou bastante movimentação no mundo do futebol. Vários treinadores que se sensibilizaram com o Paulo Souza, enfim, deu uma movimentada. Para mim, o destaque é esse. E, bom, como um bom rubro-negro, espero que a situação se resolva logo, pelo amor de Deus. Boa! Fala aí, Léo, e você? Qual o destaque que você traz pra gente? Cara, o meu destaque da semana vai ser fora do futebol, tá? Para quem me conhece, eu sou apaixonado por pôquer, jogo há aproximadamente 5 anos. E na última semana, cara, a gente teve o EPT de Monte Carlo e um brasileiro cravou o main event. Então, eu queria Ó, parabenizar o jogador Marcelo Mesquil, jogador aqui do Rio, inclusive já foi campeão brasileiro. E, pô, de trazer esse título para o Brasil é uma coisa muito grandiosa, cara, porque o pôquer é um esporte que nos últimos anos vem crescendo. Ainda tem muito preconceito, porque muita gente enxerga como um jogo de azar, e é muito pelo contrário, é um jogo de pura técnica, estudo, concentração. E ter esse título agora vindo para o Brasil, eu acredito que as pessoas passam mais a se interessar, dê mais valor ao esporte, e é isso. boa! Beleza. E você, Diogo, o que você traz pra gente destaque da semana aí? Para não roubar o seu destaque que a gente tinha conversado lá, eu vou trazer um outro destaque do campeonato do mundo internacional, assim, da bola também, que foi, cara, uma coisa que até me surpreendeu, que é a possível renovação do Mbappé com o PSG, né? Então, assim, uma das Verdade. coisas que vai surpreender muita gente se realmente aconteceu, o Mbappé que já foi, sei lá, tem aí umas 3 ou 4 temporadas que é sondado pelo Real Madrid, que vai para o Real Madrid, mas nunca vai. E pra gente, pra mim, que sou amante do futebol também, torço muito para que na verdade ele saia, né? Porque o nível competitivo que o PSG oferece para ele não responde com o futebol dele, assim. Então, sim, eu sei que ele é francês, tem todo esse por trás, né, disso, mas
seria bom ver ele numa equipe como o Real Madrid. Boa. E o meu destaque, como o Diogo falou, a gente já tinha falado, é a possível contratação e quase certa contratação do Haaland pelo Manchester City. Não é? Acho que o Manchester City passou várias temporadas aí precisando desse cara que é o homem-gol. O Gabriel Jesus não fez tão bem esse papel. Tem jogado um pouco menos nas últimas temporadas. Essa temporada aqui jogou bastante. Então o Haaland está vindo aí, possivelmente vindo aí para o Manchester City. E espero que venha, porque para quem sabe, o Manchester City é o time que eu torço na Europa. Infelizmente, não estaremos na final da Champions, mas fazer o quê? Mas toda vez a gente começa falando que o Atlético, ele tem... O Atlético Mineiro, né? Ele tem vindo de mais resultado. E mais uma vez, ele perdeu agora para o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. E vem perdendo pontos. E o Turco está começando a atleticanos falarem, pedir a saída dele. Eu ainda acho demais. Porém, já tem essa movimentação, né? Num jogo onde o América, a gente sempre fala sobre o América que na Libertadores não está indo tão bem, mas no Campeonato Brasileiro até que está mostrando um bom desempenho, né? Nos últimos jogos. Mas e aí? Léo, você viu o jogo? O que você achou? E o Atlético está perdendo muito ponto? Vai fazer diferença esse ponto lá no futuro? Provavelmente. Sim. Na semana passada eu havia ter colocado o palpite até de 2-1 pro América, mas foi na Libertadores, acabou que o placar Isso. foi no Campeonato Brasileiro. Então, cara, esses pontos farão falta sim ao Atlético, até porque no retrospecto do Atlético no Campeonato Brasileiro, quando a gente parava para avaliar as primeiras rodadas, a gente colocava um panorama para o Atlético de uma pontuação bem alta, pelo fato de pegar adversários mais frágeis e também por não fazer viagens tão longas. E acontece que nos 3 últimos jogos, o Atlético ele joga, assim, cria chances, né? Tem muitas jogadas. No jogo contra o América foi assim, mas não está conseguindo obter o resultado positivo. Já do lado do América, a campanha que eles estão fazendo, conseguindo conciliar bem, tanto o Campeonato Brasileiro, estão se esforçando na Libertadores, mas a situação é quase impossível de classificação. Está sendo bem legal, está sendo bem interessante. Acredito que não vai conseguir se manter por tanto tempo assim no Brasileiro, né? A gente está falando de 5 rodadas apenas, mas é um time bem legal de se ver, treinado pelo Mancini. Boa. E aí, Diogo, você viu o jogo? O que você acha desse time do América? Pode chegar mais longe, não? Então, acho que o América, assim, para a Libertadores, ele estar na fase de grupo da Libertadores é o auge do América, assim, né? Estar na fase de grupo já era para eles assim, uma coisa que eles nunca tinham conquistado, da forma que foi, passou lá dois jogos de pré-Libertadores, pênalti, emoção e tal, não sei o que, então já conquistou muita coisa. E aí, o grupo em si, a gente já sabia que ia ter dificuldade, mas, cara, acho que eu tenho uma boa expectativa a partir da eliminação da Libertadores, como que a equipe vai lidar com isso, entendeu? Porque tem sempre o peso, né? Quando você entra na Libertadores, os clubes fazem mais investimento, preparam melhor o elenco para poder jogar a Libertadores, e quando você não tem quando você não rende, isso começa a gerar alguns pesos, né? E assim, o América sofre uma coisa que ele sofreu já ano passado com o próprio Mancini, que em até que momento os técnicos e os jogadores querem estar no América, assim, eles sustentam essa pressão do América. Então, assim, se ele conseguir lidar com isso, acho que para frente vai conseguir beliscar ali, sei lá, um 8º lugar assim e tal, uma coisa assim, vai ficar bom pro América, vai ser de bom tamanho. Assim, e lembrando antes do Leandro falar que o América é o 3º colocado hoje do Brasileirão. E o Atlético, a gente falou tanto sobre isso, de você dividir atenções em 2 competições. O próprio Atlético tem um elenco considerado muito bom, não está conseguindo fazer isso, né? Tem perdido os pontos no Campeonato Brasileiro. E isso como a gente. Se você olhar o meio da tabela para baixo, você vê os 3 clubes que teoricamente todo mundo acreditava que iam estar lá em cima, né? Então, assim, Exato. Esse início de ano tá um pouco diferente relacionado a isso, sobre quem vai dividir e tal, como é que vai dividir, fazer essa divisão do elenco, né? Essa mesclagem e tal. Tá difícil. E aí, Leandro, e você? Bom, primeiro, o Galo está tendo vida muito complicada contra o América o ano inteiro, né? O América está fazendo frente contra o Atlético Mineiro o ano inteiro, em todos os jogos, não teve um jogo, nunca foi um jogo ganho, que o Galo entrou com um jogo ganho.
Esses pontos vão fazer muita falta. Eu acho que não tanta falta, porque todos os clubes, como o Diogo falou, os favoritos, estão perdendo pontos, tá? Flamengo perdendo pontos, Palmeiras perdendo pontos, Galo perdendo pontos. A gente colocou anteriormente o Corinthians como a quarta força. Talvez o Corinthians seja a maior surpresa, mesmo com o futebol que está apresentando, mas somando pontos importantes para a sequência do campeonato. Mas, assim, esses pontos o Campeonato Brasileiro já mostrou que fazem falta. No final, fazem falta. Às vezes é uma pontuação que faz o jogador dar um gás a mais na perna ali num jogo específico para poder chegar no campeonato. E eu acho que assim, muito do rendimento do Galo caiu. A gente também comentou que o trabalho do Turco tem sido uma continuação do Cuca, né? Do trabalho do Cuca. Foi muito bem sucedido na virada do trabalho, porque teve a manutenção. Só que a manutenção é feita num período inicial e depois você vai dando a cara para o time, vai fazendo alguns treinamentos adicionais. E aí eu acho que chegou essa fase e talvez o Turco, de fato, não está tendo muito sucesso com a metodologia dele. Eu acho que o Galo teve bastante sucesso com a metodologia que já vinha do Cuca, uma estrutura de jogar que já vinha do Cuca. Agora a gente está vendo um pouco mais, e aí, enfim, não tem muito como dizer se o futebol vai ficar ruim ou vai ficar bom, mas agora caiu um pouco de rendimento. Vamos falar do Palmeiras e do Fluminense, porque assim, mais uma vez, querendo ou não querendo, o Palmeiras tá jogando, né, um futebol que ele mostra muito bem na Libertadores para que veio, melhor provavelmente vai fazer a melhor campanha da Libertadores, mas no Brasileirão ainda não estreou da forma que a gente esperava. Porém, o Fluminense, com a chegada do Diniz, né, com a volta do Diniz, que a gente chama de dinizismo, que a torcida do Tricolor tá falando, né, e com a ótima fase do Ganso, parece que o Fluminense encontrou um caminho. Ontem, principalmente depois ali que o Palmeiras faz o gol, o Fluminense empatou o jogo, teve chance até, o Caio Paulista entrou muito bem no jogo, teve chance de poder virar o jogo, e o Palmeiras ainda não mostrou que o primeiro tempo foi muito bom do Palmeiras, mas ele teve um volume de jogo, mas não fez o gol. Porém, isso pode mostrar que o Fluminense pode sim, como a gente tinha falado no início do ano, que a gente esperava que ele brigasse por uma pré-Libertadores, só que o Palmeiras ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Então, acho que assim, de tudo que a gente pode falar, o Palmeiras, pelos que a gente está vendo aí de Atlético e Flamengo, né, eu acho que é o que tem sofrido um pouco mais, né? Eu acho que isso se mostra até na tabela, que eu acho que de todos ele é o pior, não? Não, o Flamengo hoje. O Flamengo é o pior. Acho que é o Flamengo hoje. É o Flamengo. Mas, e aí? Fala aí, Léo, então, o que você acha? Fluminense e Palmeiras no campeonato, pretensões. Em relação ao Palmeiras, eu acho que fica bem claro o seguinte, cara. Esses tropeços dentro do Allianz, que já não são desse campeonato, já são desde quando o Abel chega ao Palmeiras, só dá a certeza que a prioridade do clube será as Copas. Tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. Tá? Palmeiras vai se classificar, como você bem falou, como a melhor campanha da primeira fase. Na Copa do Brasil vai passar também sem nenhum susto. E conforme os tropeços vão ocorrendo, o Palmeiras só vai deixando o Campeonato Brasileiro de lado e focando nas Copas. Para mim é isso. E é o que o Abel, né, deixa claro também que prefere competir. Do lado do Fluminense, o Fluminense tem jogado muito bem. Já no jogo contra o Coritiba, eu havia ressaltado sobre a qualidade do meio-campo do Fluminense, que é um meio-campo muito passador, né? Tem bons jogadores de passe e de condução de bola. No jogo contra o Júnior, no meio de semana, já demonstrou isso no primeiro jogo do Diniz. E agora, a mesma coisa. Um ponto importante do Fernando Diniz, cara, é que eu acho ele um técnico que sabe muito bem fazer substituições durante o jogo. Ele, no jogo contra o Júnior, quando o Fluminense sofre um empate, ele consegue fazer isso, até o Fluminense desempatar o placar. E no jogo de ontem foi a mesma coisa. Inclusive, ele conseguiu, né, unir o Cano e o Fred ali por um determinado momento do jogo. Então, se ele conseguir essa pegada, conseguir mesclar bem o elenco, entender os jogos do Fluminense, né, da realidade do time, eu acredito que o Fluminense consiga fazer um campeonato brasileiro muito justo e talvez ir longe na Copa do Brasil e Sul-Americana. Boa. E aí, Diogo, você? Decepciona esse time do Palmeiras? Cara, eu acho que assim,
decepciona porque pelo início do ano do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras começou um Campeonato Paulista muito bem, assim. Você via o Palmeiras sobrando. Aí teve aquele jogo do São Paulo que se falava, caraca, o que aconteceu com o Palmeiras para tomar essa golearia aí? Mais uma vez o Palmeiras vem e demonstra que, assim, jogo decisivo, ele tem uma força que é dele, que ele já que tá lá dentro, que é dos jogadores, que o elenco já absorveu junto com o técnico e tudo mais. E aí, quando começa o Brasileiro junto da Libertadores, eu acreditei que o Palmeiras conseguisse dar aquela equilibrada, assim, dar aquela sustentada. Realmente me surpreendeu de forma negativa, né? O Palmeiras não está conseguindo jogar porque o elenco do Palmeiras é bom, assim, para poder render. E ele tem sofrido, foi isso que o amigo até falou. Ele tem sofrido muito em casa, né? Então, assim, não era o que o clube esperava, eu acho. E lá do lado do Fluminense, cara, assim, o Diniz é um cara que, assim, ele tem as dificuldades dele, mas ele tem um estilo de jogo e é sempre muito interessante assistir o Diniz jogar. E o Ganso se machucou, né, no último jogo. Se não for nada sério, talvez, assim, seja aí a oportunidade de a gente conseguir voltar a ver um Ganso, não aquele Ganso lá de trás, porque isso, infelizmente, eu acho que a condição física dele não vai permitir, mas um Ganso que seja destaque das suas equipes, né? Porque isso faz tempo que a gente não vê o Ganso sendo realmente aquele camisa 10 de destaque, e nesse início de ano a gente teve um Ganso jogando melhor, já participando muito dos jogos, e a expectativa é de que o Diniz consiga introduzir o Ganso no estilo de jogo dele e aí dar liberdade para o Ganso jogar, porque aí com certeza, se der espaço, o Ganso é diferente demais. Não, e tá assim, antes do Leandro falar, tomara que a gente fala que o Diniz uma hora vai engrenar, ele vai se tornar um grande técnico, o Ganso vai voltar a jogar aquele futebol, pelo menos um pouco do que ele jogava, só que nunca chega. Pode chegar esse momento, hein? Né? O Léo falou nisso uma das últimas lives, né? Ele falou. Só para complementar, cara, que eu acabei esquecendo de comentar, no jogo de ontem eu achei o Diniz bem pragmático, né? Ele não usou aquela filosofia 100% Diniz. Se ele conseguir mesclar isso bem, eu acho que o Fluminense tem um bom futuro pela frente. Se ele conseguir ser mais pragmático. Quando o jogo Também pedir, acho. né? Claro. Sim, sim. E você, Leandro? Fala aí. Bom, cara, sobre o Palmeiras, assim, eu acho que o Palmeiras hoje, ainda assim, me pinta, tá com um cheiro de que vai muito longe na Libertadores de novo. Eu acho que o Palmeiras só encontra dificuldade na Libertadores, e aí pode até ser pelo nível da competição hoje, tá? Pela discrepância que existe na competição. Só encontra dificuldade enfrentando ou o River ou algum time brasileiro. Acho que fora isso o Palmeiras vai passar etapa por etapa com muita tranquilidade, porque parece que a competição está virada na chave da cabeça dos jogadores. E no brasileiro, sendo bem sincero, como até flamenguista, eu fui no último jogo, Palmeiras e Flamengo, que teve no Maracanã. Foi um jogo que eu fui dos recentes, né, do confronto, que eu estava com receio do Flamengo perder o jogo para o Palmeiras. E ao mesmo tempo o Palmeiras não conseguiu amassar o Flamengo naquele jogo, assim como não consegue vir fazendo com os times que está enfrentando no Brasileirão. Isso tem sido uma surpresa. Eu não sei se é de fato pela queda de rendimento ou o time está com a chave virada para uma certa competição. Isso acontece com alguns clubes em algumas temporadas, é normal, os clubes jogam uma competição de um jeito extraordinário e outras eles vão levando em banho-maria. Sim, o Palmeiras não vai ficar na situação que está, isso para mim é claro, é G4 com certeza, talvez campeão não, mas vai jogar, vai pontuar, mas é uma surpresa esse início de campeonato do Palmeiras. E o Fluminense, assim, acho que o Fluminense também é uma surpresa e é uma surpresa positiva no brasileiro. Quando teve a contratação, né, dos jogadores do Fluminense, todo mundo falou que o time era muito velho. O Ganso já estava no time, não vinha tendo um rendimento bom, e o rendimento dele não está vindo por técnico. Isso é importante também, que ele jogou bem com o Abel e jogou bem a primeira partida, né, com o Diniz. E infelizmente se lesionou, a gente não sabe quanto tempo vai ficar fora, mas parece que ele vem retomando pelo menos a posição ali dele, o futebol dele. Mas o Fluminense também numa surpresa positiva, o Cano fazendo o que se espera dele, eu acho que fazendo até um pouco mais do que se esperava do Cano, tá? Quando o Cano foi contratado.
Então o Cano assumindo um papel de decisivo que ele não tinha no Vasco, porque o Cano não era decisivo no Vasco, né? O Cano era o único jogador que jogava bem no Vasco, era diferente, mas decisivo mesmo, ele não era. Então no Fluminense, pelo contrário, ele assumiu esse papel de decisivo e está sendo importante. Então acho que o Fluminense também chega na parte de cima da tabela, vai ser com tranquilidade. A Sul-Americana, se eu não me engano, aí por falta de informação minha mesmo, acho que eles têm uma combinação de resultados a fazer, mas acho que também tem plenas condições de passar. Sul-Americano é um pouco mais difícil pro Fluminense, pelos jogos que ele acabou fazendo até no Rio, de não ter ganho. Que passa mas... um só, né? Exato. Então, a Sul-Americana tem essa dificuldade. Passa um só, exato. Mas assim, a gente espera aquilo. Eu acho que eu pelo jogo, eu vejo o Palmeiras melhorando na competição e o próprio Fluminense melhorando na competição, né? Pode ser que agora que a gente, como eu falei na semana passada, a gente sempre falava que o Abel ia cair. Semana passada a gente falou sobre a queda dele e agora a gente já fala sobre o efeito positivo que a troca dele, que agora com o Diniz, pode fazer em cima dos jogadores, né? Isso é interessante. É impressionante como o Santos consegue revelar jogadores que conseguem se tornar destaque, são jogadores que fazem a diferença para o Santos conseguir ter um bom desempenho em campo. 4-1 no Cuiabá. O Cuiabá é esse time todo? Não é esse time todo. Só que o Cuiabá mostrou vários times mostraram dificuldade jogando contra o Cuiabá e o Santos se impôs jogando na Vila Belmiro e está mostrando que ele pode sim fazer um bom campeonato, onde eu mesmo falei, e ainda não sei se pode ou não brigar por isso, mas tem mostrado um ótimo futebol, que o Santos poderia brigar pelo rebaixamento, né? Eu falei isso no início do ano. E hoje o Santos está ali brigando lá em cima, né? Agora, para começar com o Diogo. E aí? Santos e Cuiabá. Será que o Santos vai manter isso? Eu acho que assim, o Cuiabá é uma equipe que você falou, não é essa equipe toda e tal. A Cuiabá, ela tem, já desde o ano passado, ela é uma equipe que ela não sofre muitos gols. E a dificuldade deles, na verdade, é o contrário. O Cuiabá, ele consegue se defender muito bem, mas ele não consegue fazer muitos gols. Então, o Cuiabá é aquela equipe que, durante muitos jogos no ano, ela acaba empatando jogos que, às vezes, um contra-ataque eles poderiam matar um jogo e tal. Então, assim, o Cuiabá, infelizmente, vai ficar meio que nessa, né? Tá com dificuldade também na Sul-Americana, também não conseguiu render o que era esperado, apesar do investimento que foi feito. Então, assim, o Cuiabá vai ser aquela equipe de meio de tabela. Não acho que o Cuiabá vai ter dificuldade, questão relacionada a rebaixamento. Já o Santos, ele vem no sentido contrário, né? O Santos não teve muito investimentos pontuais. E aí, cara, isso que você falou é uma coisa que, assim, é inexplicável, né? É o Marco Leonardo, é o Ângelo, se eu não me engano, agora que tá machucado. Aí tem o Sandri, que entrou e o moleque joga muito. Esse atacante novo, que eu não sei nem falar o nome dele, Juan, acho que é Juan que fala, é RW, não é RWN. Que ele já tinha se destacado na Copa São Paulo esse ano. Exatamente. Mesmo. Então já entrou, fez gol. Então, assim, eu acredito sim num Santos bem, assim, num Santos tendo um bom rendimento, para mim, de tabela para cima, né? É uma equipe que está brigando nesse início e que, assim, mantendo esse rendimento dos jovens, que o primeiro ano que sobe é sempre muito diferente, então acaba rendendo bem, eu acho que o Santos pode brigar lá, pelo menos aí pegar uma pré-Libertadores, uma Libertadores. Eu acho que o Santos vem crescendo para isso. E aí, Leandro? Fala para mim, Santos, realmente essa é uma surpresa? E tu explica essa magia da Vila Belmiro? Como é que consegue gerar tanto jogador? Cara, inexplicável. Eu acho que teve até uma conversa, acho que do Gabigol com o Neymar, alguma vez que eles citaram que a água da Vila é diferente. Eu acho que é isso, cara. Porque para explicar um clube no mundo que tem a quantidade de revelação gigantesca que o Santos tem, eu acho que passa até de uma boa estrutura de base, passa é muito grande, é muito grande. É então, magia mesmo, é magia. A magia do futebol, é um lugar que, cara... Entrou, o quê? Nas linhas do clube ali, cara, entrou tudo ali, não tem mais jeito agora, cara. É parada inexplicável mesmo o que o Santos consegue fazer. E não é aquele time assim, revela bom goleiro, revela bom... cara... E não é bom, né? É craque. É craque. Bom, exatamente. O Rodrigo aí acabou de
acabou de decidir uma semifinal de Champions. É pouca coisa, né, cara? Não é pouca coisa. Mas, assim, a camisa, assim como o Santos faz isso, a camisa do Santos também é muito pesada, né? O Santos, ele, óbvio, apesar de revelar bons jogadores, mas passa por um problema de gestão muito grande, muito dinheiro que ele ganha com esses jogadores que não é revertido na estrutura do clube ou revertido em resultados esportivos, então um problema de gestão, mas o Santos ele vai se sustentando por isso. O problema, eu não conheço nenhum santista, mas se eu fosse santista eu só teria medo de ficar sempre dependendo disso. Mas não acho que também chegar em 2012 o Santos vai cair, não sei se o Santos vai também brigar para sempre no topo da tabela. Tá? Então, é algo que a gente vai ter que ver no desenrolar do campeonato mesmo. O Cuiabá, ele tem um bom time, mas assim, o Santos é bem superior. Aquela questão de que a camisa pesa, apesar do campeonato ser bem disputado. Mas em destaque para o gol do Batistão, golaço, Alaíbra. Golaço. Boa. E aí, Léo, e você, meu camarada? Vamos lá, cara. Assim, o Santos, como os amigos bem colocaram, revela uma quantidade absurda de jogadores que, assim que chegam no time profissional, fazem a diferença e, quando menos espera, tiram o Santos de uma situação complicada. Mas, falando desse time em específico, eu não vejo brigando lá em cima por muito tempo. É claro, os números são a favor do Santos. O Santos tem 100% de aproveitamento jogando na Vila Belmiro, mas é um time que jogando fora de casa ainda apresenta muitas dificuldades. No meio de semana fez um jogo assim muito ruim, ganhou no final do jogo, né? E eu não sei até quanto tempo essa molecada vai conseguir suportar isso. Eu espero que seja assim, uma geração que dê muitos frutos, que coloque o Santos no lugar onde ele merece estar, mas é tudo ainda uma incerteza. Vamos trazer do líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians. Venceu de 1-0 o Bragantino, jogando lá no estado do Bragantino, que eu nunca sei pronunciar o nome do estado do Bragantino. É diferenciado, mas... Cara, eu vi o jogo, o time do Corinthians mais uma vez, né, do que eu tinha visto. O Corinthians não mereceu a vitória. Não foi melhor que o Bragantino no jogo, mas na minha opinião merece a vitória quem ganha, né? Mas ele não foi melhor que o Bragantino no jogo. O Bragantino tem muito mais posse de bola, teve muito mais chances de perigo. Só que o Vitor Pereira, ele tá aprendendo, né? Que ele não precisa jogar bem para ganhar o jogo, ele não precisa ter um estilo, ter a bola o tempo todo para vencer o jogo, mas ele precisa vencer. No final do jogo, o Corinthians terminou com 4 zagueiros em campo. 4 zagueiros em campo. Para poder se defender do Bragantino. Um bambu de lateral direito e tudo. E conseguiu a vitória, né? E tá pontuando. E a gente, aqui, né, todo mundo fala que eu sou um crítico ao Corinthians, né? Não sou um crítico, eu só acho que o Corinthians não joga esse futebol incrível que o pessoal acha que joga. Porém, vence, entendeu? Tem disso. Fala aí, então, agora você. Quem terminou outra foi o Léo. Então, Léo, começa aí. Corinthians. Fala pra mim. Vamos lá, vitória importantíssima do Corinthians, cara. Foi a primeira derrota do Bragantino jogando em casa no ano. Então, assim, pouquíssimos clubes vão chegar em Bragança e vão conseguir sair com os 3 pontos de lá. Como você bem disse, o Corinthians não jogou bem, não fez um bom jogo, mais uma vez. Fica claro que o técnico ainda está se adaptando, mas ele foi bem incisivo na coletiva pós-jogo, cara. Ele falou que se ele não conseguir jogar bonito, o importante é vencer. E ele está conseguindo fazer isso, né? Na semana passada, a gente também comentou aqui, tentou explicar a vitória do Corinthians e não conseguiu, porque foi coisa do acaso. E nesse jogo contra o Bragantino foi a mesma coisa, cara. Mesma coisa. É bem verdade que o clube está bem encaminhado para se classificar na Libertadores. E em relação ao Campeonato Brasileiro, eu não me surpreendo com a liderança do Corinthians por ser o Corinthians, né? É um clube 7 vezes campeão do torneio. E uma estatística curiosa que eu vi hoje pela manhã. O último time que liderou o campeonato na 5ª rodada do Brasileiro e foi o campeão foi o próprio Corinthians, em 2017, Corinthians do Fábio Carille.
Então é pra gente ficar de olho, porque o Corinthians possivelmente vai incomodar e vai brigar pelo título, sim. Também acho. Pelo que tá aparecendo, né? Também acho. E você, Leandro? Fala aí, meu camarada. Corinthians. Cara, Corinthians sendo Corinthians. Acho que é isso. 1-0 é goleada. Corinthians é isso aí. Se não conseguir jogar bonito, é vitória. Assim, o DNA do Corinthians é um pouco disso também. É difícil, assim, o Corinthians fazer, pô, nos últimos anos, resultados elásticos. Não. É 1-0, 2-1, e é isso. E eles já ganharam o campeonato assim também. O Corinthians já Sim. ganhou um campeonato assim. Óbvio, eu acho que o futebol apresentado dos campeonatos que ele ganhou dessa forma, em comparação com o de hoje é muito pior. Até porque o Vitor Pereira está fazendo a estrutura ainda, ele tá desenvolvendo, né, o trabalho. Mas esse é o espírito do Corinthians. Se ele falou de fato isso, que se não puder jogar bonito, o importante é vencer, ele tá com o espírito do time do clube que ele se colocou, que, por exemplo, é muito diferente de outros clubes. Eu vou citar, por exemplo, o Flamengo, tá? Que é o meu time que eu vou saber um pouco melhor. 1-0, ninguém vai estar satisfeito jogando mal, ganhando de 1-0 pelo acaso, mas o Corinthians incorpora isso e o Corinthians já demonstrou que pode ser campeão assim. Então, é um clube que ainda vai desenvolver o seu futebol. Todo mundo espera isso, porque todo mundo vê qualidade no time do Corinthians, então todo mundo espera o desenvolvimento do futebol do Corinthians ao longo do campeonato, e ele vai somando pontos importantes, mesmo não jogando bem ainda. Se passar a jogar bem ao longo do campeonato, aí entra como um grande favorito, porque fez pontos importantes. O acaso ajuda ao longo do campeonato. É um campeonato longo, então a bola que bate entra e ganha de 1-0. Lá no final, quando você às vezes um time demorou a engrenar e está jogando bem, faz esse time perder o campeonato. Então o Corinthians vai caminhando, vai fazendo a parte dele. Eu acho que o treinador só não pode colocar uma venda no olho, porque os resultados estão vindo dessa forma, e achar que está tudo bem. O Corinthians tem time para poder jogar mais do que está jogando e ganhar com mais tranquilidade. Eu acho que se eles buscarem isso, vai ser um campeonato incrível do time do Corinthians. Boa. Fala aí você, Diogo. Isso. Na verdade, assim, jogar lá em Bragança é muito difícil, até não só jogar lá em Bragança, jogar contra o Bragantino hoje em dia é muito difícil, né? O Bragantino criou uma estrutura de clube que hoje ele bate de frente com qualquer clube do Brasil. Ele não tem dificuldades enormes de jogar contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o Flamengo, enfim. E o Corinthians, cara, o Vitor Pereira foi um técnico que eu dei uma estudada assim, antes dele chegar. Quando estavam sendo soldados técnicos portugueses, foi um dos técnicos que eu gostaria que tivesse vindo ao Flamengo até no início. Sim, verdade. Por causa disso até que você falou, que é o fato dele, assim, é aquele cara que tenta entender um pouco mais, tenta se adaptar um pouco mais, assim, entendeu? As ideias que são trazidas a ele. Cara, acho que se você estudar nem precisa estudar os títulos, cara. Se você estudar os anos recentes do Corinthians aí, pegar os últimos 5 anos, você vai ver que o Corinthians é exatamente isso, cara. Se tiver que ganhar de 1-0 e botar 10 goleiros, vai fazer 1-0, vai botar 10 e vai. E a torcida compra essa ideia. Principalmente quando você vê assim, beleza, tem 5 rodadas, a gente é líder. Então, assim, a torcida vai comprar essa ideia e vai empurrar ele a manter esse ideal e tal. E, assim, eu tenho expectativa também de que ele não fique só nisso, né? Ele consiga implementar uma ideia de jogo legal, faça algumas substituições. Porque, assim, o Corinthians tem um elenco muito bom, mas ele pode sofrer da mesma coisa que a gente falou lá atrás com que era o Fluminense, né? Que é a idade do elenco. Então, pô, não dá para ser... Pô, o elenco é ótimo, mas pô, você não consegue botar o William, Roger Guedes, Juliano, Renato. Se tu botar todo mundo junto, não vai dar certo também pelo peso. E aí, para finalizar, assim, de uma forma geral, cara, Campeonato Brasileiro é isso, não perder ponto quando você joga mal e quando você jogar bem, você matar o jogo. Quem faz isso no Campeonato Brasileiro até o final do primeiro, se você manter um turno fazendo isso, no outro turno, a torcida já comprou ideia, a mídia já falou que você é o melhor time a ser batido, e aí é leve de levar o campeonato. Agora, quando você chega no meio do campeonato, sem essas coisas, com um elenco
com elencos com o nome que o Corinthians tem, aí a chave vira ao reverso, né? Começa a ter muita pressão, muita dificuldade. Então, assim, acho que o Corinthians, seguindo esse caminho que está, assim, nos próximos jogos, ganhando ali de 1-0, empatando e tal, não sei o quê, vai levar o ano muito leve, e aí isso faz com que, tendo o ambiente leve, faz com que os jogadores também consigam jogar com mais tranquilidade. É verdade. E vamos ver também como ele vai se sair quando tiver que, se ele chegar mais longe na Libertadores, dividir essas atenções. Ele já faz isso hoje, mas ele vai ter que fazer isso, principalmente nas fases eliminatórias, muito mais, porque os confrontos tendem a ser mais difíceis também. Eric, e outra também, cara, se os adversários continuarem tropeçando do jeito que estão, né, digo Palmeiras, Flamengo e Atlético, a situação do Corinthians vai ficar ainda mais tranquila, cara. Sim, sim. É verdade, ainda tem isso. Vamos falar de Flamengo e Botafogo. Então, gente, vamos falar do jogo. Cara, o time do Botafogo, a gente já tinha falado disso aqui algumas outras vezes, que a gente ia começar a ver o Botafogo a partir ali da quarta, quinta rodada, né? Ainda mais com o Luiz Castro tem um pouco de tempo para trabalhar. E ao mesmo tempo, o time do Flamengo tem o efeito contrário, né? Eu acho que pode-se dizer. A tranquilidade já foi embora, né? Não tem mais tranquilidade. A torcida já não está. A pressão é muito grande. Ele teve uma trégua aí nos jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, nos jogos da Libertadores. Só que a pressão já voltou, e principalmente depois da declaração do Jorge Jesus, polêmica, onde, na minha opinião, isso é um absurdo. Ele jogou uma pressão, jogou mais fogo ainda já no trabalho do cara. E assim, eu não sei como isso vai se desenvolver no decorrer das semanas. Mas o Botafogo ganhou o jogo, jogou um futebol. O time do Flamengo, obviamente, foi um jogo equilibrado, mas o time do Botafogo fez o gol, que o time do Flamengo não fez, e o Gatito fez total diferença no jogo e mostrou que tem um goleiro experiente, tem um goleiro também que, mesmo depois de muito tempo fora aí, voltou ainda e mostra que está em alto nível, é importante para o Brasileirão. E aí, quem vai ser o primeiro? Quem que você quer ser o primeiro a falar do Flamengo, cara? Agora vocês podem escolher quem vai falar. Pra mim já tô tranquilo. Quem vai escolher? Vamos lá, então vou deixar para finalizar. Vou deixar pro Léo finalizar. Por que eu vou deixar o Léo finalizar? Porque ele é o flamenguista que é mais contido. Agora, eu conhecendo o Leandro e o Diogo, vou criticar mais. Vamos lá, Leandro, fala aí. Flamengo e Botafogo. Cara, Flamengo e Botafogo, vambora. Mais uma vez, né? Flamengo em crise, normal, vai ser mais uma crise que o Flamengo vai passar no ano. O Flamengo é assim, o Flamengo de 2019 que era diferente, o Flamengo sem crise, que é um cenário atípico. Mas, cara, particularmente, e aí tirando um pouco da roupa clubista também, óbvio, o futebol é quem faz o gol, ganha, mas o futebol apresentado pelo Flamengo no Clássico talvez tenha sido um dos, assim, em bola, o Flamengo, em estrutura de jogo, deu para entender o que o Flamengo propôs. O Flamengo foi um time agressivo, não conseguiu fazer o gol, tomou o gol, perdeu o jogo. Mas, impressionantemente, não foi o pior jogo do Flamengo do Paulo Souza. O Flamengo do Paulo Souza já fez jogos muito piores e ainda ganhou o jogo. Esse que é o estranho. Então, o que se destaca é de um Flamengo que recorrentemente vem perdendo por erros individuais, porque para mim o gol do Botafogo foi um absurdo do Neneca, e que espalmada para dentro do gol, não se faz isso, mano, nem telada de churrasco se faz aquilo. O Flamengo, por exemplo, na Libertadores, tem 3 ou 4 gols contra na fase de grupos da Libertadores. 3. Então, 3, né? Então, o Flamengo que tem erros individuais absurdos. Isso no lance do gol teve o erro individual do Arão, o erro do Davi Luiz de não dar o combate, o erro do Nené, é um erro atrás do outro. Mas não foi o pior jogo do Flamengo do Paulo Souza. Conhecendo o time que eu torço, 15 dias, que até o dia 20, Jorge Jesus já falou que não vem para o Brasil, né? Também depois da declaração que ele deu, ele jogou a bomba e saiu correndo. Mas o Flamengo consegue detonar a carreira de um treinador em muito menos tempo. O potencial destrutivo do Flamengo com a carreira de um treinador é alto. Então é muito tempo para destruir a carreira do Paulo Souza. Mas assim, eu acho que também hoje o Flamengo se coloca numa posição que o Paulo Souza, eu até comentei no nosso grupo, né? Só tá nessa pressão porque o trabalho dele não é bom. Se fosse bom, não ia encoar em nada. E aí o cara também tem que reconhecer que ele vai ter que mudar alguma coisa. O futebol tem que mudar. O Flamengo, muitos jogos, não tem meio de campo.
Se o João Gomes não estiver no campo, o Flamengo não tem meio de campo. Entendeu? O Flamengo tem o Davi Luiz, que é uma peça fundamental, mas que erra, tenta fazer lançamento longo todo jogo. O Isla perde passe do lado. O Flamengo tem alguns medalhões que precisa mexer. Então, assim, hoje eu não vejo particularmente o Flamengo favorito em nenhuma das competições, infelizmente. Não acho que o Paulo Souza cai agora, mas também não acho que ele termine o Campeonato Brasileiro como técnico do Flamengo. É tão absurda a situação do Flamengo que eu não sei o que vai acontecer com o meu time. A verdade é essa. Não sei quando cai, não sei quem vem, porque não vem o Jorge Jesus. Não sei se vai passar a jogar bem ou se o ano vai ser isso daí. Mas é isso aí. O Flamengo é essa loucura. Eu já falei que ia tirar a roupa clubista, mas eu já vesti ela de novo. Já tô inconformado novamente. Antes de passar pro Diogo, só para falar assim, um ponto importante do jogo, que para mim foi uma virada, né? Porque eu também vi falando isso no jogo na live passada, onde o Luiz Castro precisava entender alguns momentos onde ele via que o Sauer não era a melhor opção para jogar na ponta. Ele viu o time do Flamengo atacando muito pelo lado esquerdo e ele viu que foi necessário fazer uma mudança, né? O Botafogo mostrou muito, teve muitos problemas naquele início, o Saraiva tomou um amarelo logo no início do jogo. Ele viu, botou o Diego Gonçalves ali, isso começou a limitar um pouco o time do Flamengo nesse momento. Então o Luiz Castro está começando a entender que tem coisas que ele não vai conseguir fazer todo jogo, né? E mesmo que ele manteve até o Erisson, autor do gol, ele não vem jogando muito bem no jogo inteiro, ele estava recebendo poucas bolas, o que ele recebia ele perdia pro Davi Luiz, ele teve um momento de destaque no primeiro tempo ali, mas ele se mostrou o El Toro, como a gente chama, mostrou que ele é um cara decisivo e nos clássicos tem saído muito bem nessa primeira temporada aí pelo Botafogo. E aí, Diogo, você, o que você traz da partida? Vamos lá, né? Acho que acho que o amigo falou também muito bem em relação ao jogo do Flamengo, assim, não foi uma partida ruim do Flamengo, não achei que a partida foi ruim, achei que foi uma partida equilibrada, eu achei que, obviamente, o Erisson e o Gatito fizeram toda a diferença para o Botafogo, que o Gatito fez defesas, assim, foram incríveis, tem uma bola do Bruno Henrique que ele chuta aberto, assim, que o Gatito foi uma defesa absurda, assim, no jogo. Fora, enfim, defesas cara a cara muito próximas, assim. O Flamengo, no geral, cara, o trabalho do Paulo Souza, assim, eu não sou um cara que é de criticar muito o técnico, não tenho muito esse perfil, e nem também de ser apaixonado por um técnico. Então, esse negócio de volta JJ, assim, pô, eu já acho falaram que... disso aqui, hein? Que não acredito que o André botou, não acredito que o JJ volte, mas queria. Então, assim, eu acho que o que ele fez e a gente segue agora. Ele decidiu seguir o caminho dele lá, por causa das opções dele. E o Flamengo tem que seguir o caminho com outro técnico, cara. Não dá pra gente ficar dependendo do Jorge Jesus pro resto da vida, né? E essa situação que o Flamengo, que ele causou com o Flamengo agora, demonstra mais uma vez, assim, que não é possível, cara. Você, enfim, foi de uma falta de respeito não só com o Paulo Souza lá, mas até eu, flamenguista, assim, olhei e falei assim, pô, olha só esse cara que o pessoal tá pedindo. Não tem como, o cara tá se sentindo muito acima do que pode, assim, entendeu? Mas, focando no jogo, cara, não foi uma partida ruim do Flamengo. Eu achei que o Lázaro entrou bem, o Bruno Henrique jogou muito bem, que era um jogador que estava com muita dificuldade, sim. Teve um 2021 aí, até esse início de 2022, não vem rendendo muito bem. Vem com muitas lesões, que é talvez o maior problema do Flamengo nesse ano, cara. O departamento médico inexplicável. Você ter de 5 zagueiros, você ter 4. Hoje, um cara que até assim, não sigo muito as coisas que ele fala, mas é o Mauro César. Ele postou que o Flamengo tem um time completo no DM, cara. Santos, Pablo, Felipe Luiz na esquerda, Pedro no ataque, Marinho. É um time que, se você pegar e botar para jogar no Campeonato Brasileiro, o time de Série A, disputa Libertadores. Entendeu? Então, cara, não tem como você ter um time inteiro no DM e achar que tá tudo bem. Tem alguma coisa de errada para ser resolvida internamente, e acaba que essas questões internas afetam o clube, afeta ali as 4 linhas, né? Não tem como se livrar disso. E, cara, é muito legal, assim, do lado do Botafogo, cara, é muito legal ver como o projeto, assim, tá com cara de que vai dar certo, de como virou uma chave realmente.
O Botafogo vinha tendo dificuldade, né, nos clássicos, assim, tinha clássico que o Botafogo, tinha até um amigo, estava conversando, estava assistindo junto, aí o Botafogo fez o gol, recuou, ele falou, porra, lá vai o Botafogo com essa mesma história. Faz o gol, vai recuar, no final do jogo vai tomar o gol, empate, o Flamengo jogando melhor, vai todo mundo esquecer o que o Botafogo fez, porque o Flamengo jogando um pouco melhor, o Botafogo faz o gol, toma um empate, acabou. E aí, quando o jogo acabou, ele falou, porra, a gente conseguiu segurar, a chave tá virando realmente. Então, assim, acaba que é legal de ver também, assim, como que o projeto tá dando certo, como que a estrutura, a organização tá dando certo. E se tem uma coisa, assim, que poderia pegar, é isso, cara. Como que uma mudança interna consegue refletir em campo, rapidamente, assim. Você vê aí o projeto Botafogo, rapidinho já tá conseguindo ter essa influência nos jogadores, trouxe jogadores novos. E o Flamengo tá precisando disso já, cara. Infelizmente, o Flamengo está precisando de uma mudança interna que seja. Não sei se é diretoria, não sei se é diretor de futebol. Sim, não cabe a mim tomar ter noção desse tamanho, mas tem que ter uma mudança para poder ganhar mais um pouco os jogadores ali, que eu acho que está faltando um pouquinho disso. Antes de passar pro Léo, mas assim, eu vejo, vocês falam muito sobre isso, o Flamengo não jogou tão mal e tal, o Flamengo teve chance, porém ao mesmo tempo o Botafogo podia ter matado o jogo no chute do Diego Gonçalves. Esse Botafogo que a gente fala é o Botafogo muito diferente daquele Botafogo que enfrentou o Flamengo no Campeonato Carioca, que foi muito mais frágil. Esse time do Botafogo ainda está um time em construção, mas se não fosse tecnicamente algumas peças interessantes, o Flamengo teve. A gente vai falar daquele lance polêmico lá do Gabigol, que o pessoal fala assim: tá. Estava impedido ou não estava impedido? Na realidade, de afirmar que estava impedido é complicado e afirmar que não estava também é complicado. Só que regra é regra. Eu acho que esse tipo de impedimento é um impedimento complicado realmente. Eu acho que não deveria ser dado esse tipo de impedimento. Só que se é para dar, é a regra. Eu não vejo que isso foi um favorecimento para o time do Botafogo. Só que o Botafogo, perante aquilo que a gente tem falado, como os jogadores melhoraram muito tecnicamente, né, do Campeonato Carioca para cá, você viu essa diferença. Os jogadores sentiram muito bem também como era a partida. O Tietchan fez um bom jogo, o Vitor Cuesta fez um bom jogo, a gente tinha alguns desfalques no caso do Felipe Sampaio, que não jogou, né, que seria o titular da posição. Eu queria até ver o Felipe Sampaio no Clássico, é um cara que é muito brigador, tem disso, né? Mas o Botafogo se mostrou bem. O Botafogo tem jogadores que ainda não se encontraram, que é o caso do PK, do Patrick de Paula. Tem casos também do próprio Sauer, que ainda não encontrou esse futebol, que fez ele se destacar no futebol de Portugal. Então, assim, o time do Flamengo realmente perdeu o gol, só que o time do Botafogo, se fosse em relação a um outro Botafogo, o jogo, o Flamengo ganharia independente de qualquer coisa. O Botafogo já mostrou que, como o Diogo falou, que, assim, com tudo, ele já está melhorando e já fez completamente diferença, né? As camisas sempre foram enormes, só que em relação ao time, o Botafogo tinha uma diferença muito grande. Mas hoje essa diferença tem diminuído e acredito que no decorrer do ano vai diminuir mais. E aí, Léo? Posso só fazer um comentário sobre o Paulo Souza, antes do Léo falar? Só um comentário bem rápido mesmo. Eu acho que o que mais dá indignação no Paulo Souza, bem rápido, né? São as declarações dele pós-jogo. Todo mundo falava muito do Renato, né? Do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo, dava aquela pós-jogo, tá tudo bem, tá tudo muito bom, tá não sei... Ele nunca destaca problema, ó. Sempre são entrevistas vaguíssimas, que fala sobre coisas genéricas, é um romantismo europeu que, porra... Cara, tem que... A gente falou do Vitor Ferreira, que ele incorporou lá o Corinthians. Parece que o Paulo Souza não incorporou o Flamengo ainda. Mas é isso. Fala aí, Léo. Só pegando o gancho aí do Leandro, de fato, o Paulo Souza, em relação às entrevistas, ele não polemiza nada, cara. Ele blinda completamente o time e não tem, assim, nenhuma declaração dele forte, agressiva, nada disso. Mas vamos lá. Em relação ao JJ, minutos antes de começar a live, eu vi no Instagram da TNT que ele já tinha acertado com o Fenerbahçe. Faltava ainda oficializar, mas que já estava tudo bem encaminhado. Ou seja, agora eu acredito que tenha finalizado outra temporada da série Jesus de volta ao Flamengo, né? Que para mim, cara, não faz sentido nenhum mesmo, porque o Flamengo já fez diversos esforços para poder ter o Jorge Jesus e ele se negou.
Então, não tem que ser agora que o Paulo Souza está iniciando um trabalho. Apesar de o time ainda apresentar alguns problemas, o Flamengo dispensar o treinador Paulo Souza para poder contratar o Jorge Jesus. Tá? Essa é a minha opinião. Em relação ao jogo, os amigos discorreram muito bem como que foi a partida. O Flamengo criou muitas chances, poderia ter matado o jogo ainda no primeiro tempo. Tá? Eu acho que se o gol do Gabigol não fosse anulado pelo VAR, dificilmente o Botafogo empataria ou venceria a partida. Quanto à regra do VAR, cara, é muito complicado a gente falar alguma coisa aqui, porque assim, eu vi a conversa, né, dos árbitros de vídeo e eles foram muito convictos. Não sei se vocês chegaram a ver Eu também. vi. Eles foram convictos na afirmação. Foi impedimento. Que isso, pode marcar, pode marcar. Eu acho que os caras são sérios, eu acho que eles não estão ali para brincar. Então, acredito que, como vocês falaram, se é regra, tem que ser cumprida, né? Eu gosto muito de futebol americano. No futebol americano, eles respeitam a marcação de campo quando nem a arbitragem de vídeo consegue ter certeza do lance. Talvez esse seja um protocolo a ser seguido, não sei, tá? Em relação ao Botafogo, cara, o Eric também trouxe aí muito bem. O time está evoluindo. O treinador já fez alterações importantes do último jogo para cá, como o Tietchan no meio-campo, porque o meio-campo fica de fato mais leve, mais rápido, né, mais dinâmico. Mais pegador. Exato, porque o Patrick de Paula não vem fazendo boas partidas pelo Botafogo. E é isso, cara. Eu acho, só para finalizar, que o torcedor do Flamengo também tem que entender, cara, um pouco o momento do clube. O time não vai golear todo jogo, não vai jogar bem todo jogo, tá? E eu acho que o torcedor do Flamengo tem que incorporar minimamente, não tô querendo fazer nenhuma comparação, nem falar qual torcida é melhor ou pior, mas tem que incorporar minimamente um pouco do espírito corintiano, cara. Porque, assim, o Flamengo vence da Universidade Católica pela primeira vez, né, jogando no Chile, e ainda tem gente que pede a cabeça do Paulo Souza, entendeu? Então, assim, cara, deixa o cara trabalhar. É um É profissional, 880 sempre, não tem, né? É. Esse meio é termo é um, difícil, né? é um profissional sério que deixou a seleção polonesa para assumir o Flamengo. Tá tendo muita dificuldade com preparação física, com calendário. Então, vamos um pouco mais com calma. Vamos aguardar, né? Eu sei que é difícil, mas um pouquinho mais de paciência. Não, e Posso concordo, e só assim, falar sobre o. fala. Pode falar. Não, só sobre o Jorge Jesus, minha opinião sobre ele. Eu acho que o Jorge Jesus tem que esquecer o Brasil, de verdade. E aí eu vou argumentar a minha. Porque assim, ele é amado no Flamengo. Ele já fez o que ele fez no Flamengo. Se ele vier e não der certo, ele pode deixar de ser amado no Flamengo. Ele não é amado em Portugal pela torcida do Benfica. Ele chegou lá com o nego já querendo mandar ele embora. Cara, ele tem mercado no mundo árabe, no mundo turco. É mais fácil para ele esquecer o Brasil. Ele acreditar que ele consegue repetir o trabalho que ele fez em 2019, os astros têm que estar alinhados do mesmo jeito, entendeu? Da mesma posição. Aquilo dali foi surreal. Surreal. Então, se eu for Jorge Jesus, eu esquecia. Vim aqui para dar abraço aos jogadores, trabalharia em outro setor do clube. É óbvio que, como flamenguista, queria muito que ele voltasse, mas racionalmente, cara, vai lá, fez o que fez. Mais fácil ir no Brasil ser amado do que vir aqui correr o risco de outra torcida não deixar de gostar dele, como aconteceu no Benfica, enfim. Vamos falar de Série B. Bom, Vasco, entre Série A e Série B, é o único invicto. O Bragantino perdeu. Vasco com 2 vitórias e 4 empates, mas está invicto. Quinto colocado. Né? A gente tem Cruzeiro em segundo, Grêmio também no G4 em quarto. E aí? Será que a gente vai ter realmente uma Série B que os 3 grandes vão subir? Eu acho que o Vasco ainda tem um caminho um pouco mais longo pela frente. Mas eu vejo o Grêmio mostrando um ótimo futebol e o Cruzeiro está mostrando que o efeito Ronaldo já fez toda a diferença aí no time do Cruzeiro. Mas eu acho que do Cruzeiro, o técnico fez algumas mudanças recentemente, né, na equipe, taticamente na equipe.
E aí tá rendendo bem, cara. O Cruzeiro também é outro projeto que é interessante de acompanhar, assim, da gente ver, tá envolvido com o ídolo do clube, de estar organizado novamente, porque, pô, é chato, viu? Assim, eu sou um cara que, se eu pudesse botar os 20 maiores clubes na Série A e botar todo mundo para se comer na Série A, meu irmão, eu ia botar os 20 sempre, que eu gosto de ver os times maiores lá, enfim, as camisas pesadas, e enfim. E aí acho que é legal de ter o Cruzeiro novamente. O Grêmio, que teve um impacto menor, eu acho que assim, teve lá um ano, pô, teve esse último ano que foi muito difícil, mas conseguiu já se reestruturar, jogou bem o Campeonato Gaúcho, tudo mais, foi campeão gaúcho. Então, assim, o Grêmio já esperava que visse bem. E o Vasco, cara, tá nesse vai e vem, né? O Vasco a gente não sabe se vai continuar rendendo. A gente tem um amigo lá, o Andrei, que tá aí falando que o Zezismo não tem jeito, mas, pô, tem que ter calma, porque é o quinto, ainda tem, Não, pô. ele quer dizer que não tem jeito e que não vai dar certo. Não tem jeito. Ah, só pode ser isso. Só pode... E, pô, tem sempre lá, tem o Bahia, que é uma equipe que é muito estruturada também na Série B, que é o líder do campeonato. Tem o Sport, que caiu ano passado. Então, assim, o Vasco tem que vir com calma, o Vascaíno com calma, para também não, não achar que o negócio vai pegar. O próximo jogo é contra o Bahia, aí toma uma sapetada do Bahia, o Vasco acaba. Aí o Zé Ricardo, aí já estão no aeroporto xingando o Zé Ricardo de novo. E aí, Léo? Série B. Cara, eu gostei de já abrir a classificação da Série B hoje e ver, pô, os 6 times assim que mais frequentaram a Série A nos últimos anos É na parte de verdade. cima, né? Achei isso bem legal e, pô, que continue assim, porque são, de fato, as equipes mais estruturadas e que têm mais condição de brigar pelo acesso. Em especial, o jogo do Vasco, eu assisti alguns lances no sábado. E o Vasco, cara, fez o gol, né? O gol que deu a vitória a ele, no melhor momento que o Vasco estava na partida. Porque o CSA ameaçou várias vezes o Vasco, mas o goleiro, o Thiago, foi muito bem. E eu acho que nesse sentido, o Vasco, nessa temporada, pode ficar bem tranquilo, porque nos outros anos o Vasco teve goleiros assim péssimos, cara. O Vanderlei, o último, meu Deus, era bem complicado. Mas nesse sentido, eu acho que o Vasco está bem. De time, de peças, ainda falta um plus. O Gabriel Peck fez uma boa partida. O Figueiredo entrou bem. O Nenê não tem jogado bem e saiu com Vaz no decorrer do segundo tempo. Então é isso, cara. Vamos ver o que o Zé Ricardo consegue tirar desse elenco aí para ver se o Vasco tem uma caminhada tranquila na Série B. Eu acredito que não, porque o time tem jogado muito mal. Mas vamos ver o que ele faz aí. No jogo de Ele, sábado, foi o que eu disse, eu não acompanhei integralmente. Eu vi lances, a televisão estava ligada, eu ficava mexendo eu vi o jogo, eu vi o um jogo. pouco no notebook. Pô, o CSA teve várias chances de gol. Teve. Teve várias. O goleiro salvou várias vezes. O primeiro tempo do Vasco foi muito, muito ruim, muito ruim. O segundo tempo o Vasco melhorou, acho que a necessidade da vitória e as vaias do intervalo Sim, não ter sim. E aí feito fez o alguma gol diferença. no momento da partida. É verdade. E aí, Leandro? E você? Série B? Cara, vamos lá, vou fazer um comentário aqui que alguém falou, Thiago, não acompanha a Série B, mas é, eu acho assim que, pô, Grêmio, resumindo o que vocês falaram, tá? Eu acho que os principais clubes vai ser dali que vai sair, eu acho que não vai ter nenhuma surpresa no acesso, como já vem tendo nos últimos campeonatos, né, na Série B, então acho que sobem 4 times de camisa, tá, de Série A. Eu acho que dos grandes aí que a gente coloca, o Vasco de fato é o que vai ter a caminhada um pouco maior, mas pelo próprio Vasco, não pelos adversários, pelo próprio Vasco. O Grêmio eu acho que
já engatou no sangue Série B e já tá seguindo para subir. O Cruzeiro também acho que é a melhor temporada aí na Série B, o efeito Ronaldo, o efeito SAF, é um modelo de gestão responsável. Eu acho que o que vai ter um caminho mais longo é o Vasco, por causa dos problemas do próprio Vasco, porque ele conseguiria resolver com tranquilidade, botando um pouco mais de comprometimento na gestão do clube. Mas também não ficaria surpreso se chegasse no final do campeonato e o Vasco subisse. Eu acho que se o Vasco subir, não vai ser com o Zé Ricardo, por exemplo. É uma solução. O Vasco buscou uma solução antiga para um problema antigo também, que já não deu certo. Então, não sei se sobe com ele, mas não me surpreenderia se o Vasco subir, der uma reviravolta ao longo do campeonato, até porque eu acho que tem grandes chances. Não, cara, eu, assim, de coração a gente usou o Vasco, porque é questão, obviamente, de ser rival, mas eu espero, de coração, que o Vasco consiga subir, cara. Eu espero que o Cruzeiro, que o Grêmio, eu acho que um Campeonato Brasileiro, como até o próprio Diogo falou, com mais clubes grandes, já a tendência agora com esse movimento SAF que tem acontecido no futebol brasileiro, que os times têm a se fortalecer mais ainda, isso vai fortalecer muito mais o futebol brasileiro. Quem sabe isso também melhora para o ano que vem. Antes a gente Verdade. entrar... E ontem, né? E tem 6 pontos aí, né? Se o Vasco subir. O quê? Como assim? Ah, entendi. Tem 6 pontos garantidos, né? Tem 6 pontos, né? É o turno e retorno. Fala aí, Léo. Não, então, e só pra gente, ter a noção, né, da grandiosidade desses clubes que estão na Série B, que estão passando pela Série B, acredito eu. Ontem no jogo entre Cruzeiro e Grêmio, nós tivemos em campo 5 taças de Libertadores e 11 taças de Copa do Brasil. Então, é muita coisa, cara. Não é o lugar desses clubes, não. Mas agora, falando sobre Copa do Brasil, quero só que vocês falem, também responder. Quem vocês acham que passa, vocês acham que não passam? E primeiro, vamos lá. Juazeirense e Palmeiras. Léo, quem passa? Palmeiras, seco. Palmeiras e aí, Diogo? Não sobra, Palmeiras. Né? Não dá. E aí, Leandro? Palmeiras. O Juazeirense eliminou Vasco, ano passado eliminou o Cruzeiro, mas vai dar Palmeiras. Flamengo e Altos. Essa tá mais fácil ainda. Flamengo e Altos. Na atual situação, ou você... Tô brincando. Não existe esse mundo. Tô brincando. Não existe esse mundo, não dá. O jogo lá foi muito ruim. O jogo lá foi muito ruim. Não dá. Eu acho que o Flamengo goleia. Acho que o Flamengo goleia. Vamos ver. Vai ser... Mais uma vez vai dar uma tréguazinha pro Paulo Souza aí, essa goleada do Flamengo. Vamos ver. Esse jogo eu quero ver. Vila Nova e Fluminense. Quem passa? Depois, lembrando que um primeiro jogo muito complicado, hein? Muito complicado pro time do Fluminense. E aí, Léo, quem passa? Fluminense. Cara, jogo difícil mesmo. Fluminense jogando fora de casa. Mas eu acredito na classificação tricolor. Acho que da Fluminense. E aí, Diogo? Eu também acho que o Fluminense vai... Mesmo que tenha dificuldade, eu acho que vai encontrar bastante dificuldade. Principalmente por ser fora de casa. Mas eu acho que o Fluminense vai passar também. E aí, Leandro? Fluminense também. Sem mistério. Eu também acho que agora com o Diniz, com ainda mais agora, futebol melhor que tem apresentado, eu acho que passa sim. Corinthians e Portuguesa. 1-1 no primeiro jogo jogando no Rio. Corinthians jogando em Itaquera. Possivelmente com um time um pouco mais completo. Eu acho que dá Corinthians. E aí, Leandro? Corinthians? Sobra. Corinthians. Ia ser legal, né? Ver a Portuguesa, o do Rio, mas Corinthians. Eu acho que essa tá. Também acho difícil. Mas aí vai ganhar de 1-0 só. Aquele golzinho aos 42. Goleada. Olha, rapaz. Não brinca com a Lusa da ilha. Você tá de bobeira? Esse é um jogo de Série A. Né? 2 jogos de Série A. São Paulo e Juventude. O jogo vai ser no Morumbi. Eu acho que dá São Paulo. Porque o São Paulo tá se impondo no Morumbi muito bem. Eu acho que dá São Paulo. E aí, Léo? São Paulo? Então, essa vai ser a zebra da Copa do Brasil. Porque até agora a gente só falou dos favoritos. Essa pra mim vai ser a zebra. Primeiro jogo 1-1, né? Lá em Caxias. Eu acho que o Juventude se classifica, cara. Vai ser minha aposta pra zebra aí da Copa do Brasil. Opa! E aí, Diogo? Não, eu acho que
as zebras vão aparecer depois, pô. Eu vou de São Paulo também, jogando em casa. Eu acho que o Juventude não vai conseguir segurar, não. E aí, Leandro? Eu vou de São Paulo também, mas assim, o São Paulo não tem tradição na Copa do Brasil, né? Isso também pode pesar um pouco aí, tá? Não me surpreendo se o Juventude beliscar a vaguinha, não. Mas eu acho que, na minha opinião, Ah, o- da São Paulo. um colega meu tá me corrigindo aqui. Eu falei 1-1, foi 2-2 o primeiro jogo, desculpa. Ah, tá em 2-2. Mas não tem mais gol fora, então não faz tanta diferença assim mais. Não. É, É empate. Esse, pra mim, que vai dar, teoricamente, a zebra. Santos e Curitiba. Pra mim, passa Curitiba, mesmo jogando na Vila Belmiro. Eu acho que Curitiba tem um time que tem feito bons jogos no Campeonato Brasileiro. Eu nem sei se tá ganhando do Avaí agora, tá rolando aí tá o empatando. jogo. Tá empatando? Mas eu Tá acho que empatando. vai dar Curitiba. E aí, Léo, Santos ou Curitiba? Não, eu acho que dá coxa também, mas pra mim não vai ser zebra. Porque o Coritiba tem jogado bem, tem feito bons jogos e venceu o primeiro jogo. Então, pra mim, vai dar coxa também. E aí, Diogo? Eu não lembro quanto é que foi o primeiro jogo. Foi 1-0, 1-0. Gol do Alisson. 1-0. Então, não sei. O último jogo que teve lá acho que foi o jogo, não sei se foi 2-2 ou foi 2-1 logo no início do Brasileiro. O Coritiba jogou muito bem lá, sobre se impor, foi um jogo às 11, eu acho que tem 2 finais de semana atrás, eu Não. acho. Contra o Santos foi na Vila Belmiro, foi 2-1 a Santos. Contra o Santos, Ah, no Brasileirão foi. Foi 2-1. então foi 2-1 Santos, beleza. Então, Mas jogou bem eu o acho, Coritiba. O Coritiba jogou bem. então, o Coritiba soube se impor e tudo mais, mas eu acho que o fator casa vai pesar nesse sentido, e aí eu vou botar aí com o Santos, acho que o Santos passa. E aí, Leandro? Agora eu vou na zebra, eu vou no coxa. Na zebra que não vai ser tanta zebra assim, eu acho. Mas no futebol jogado atualmente, não, mas na camisa, na zebra. Então, a gente apostou que o Curitiba passa, né? A maioria das pessoas. Vamos ver. E o jogo que eu acho que tá mais fácil, assim, que é Botafogo e Ceilândia. O Botafogo já venceu pelo jogo 3-0. Então, óbvio, claro. Jogar em O Ceilândia. casa. Pode Ser que o Ceilândia dê de 4-0, né? Às vezes, jogando no Newton Santos, por que não? Mas, assim, é sobrenatural se isso acontecer, eu acho. Pô, E aí? você não abre nem a live na próxima semana, né? Isso acontece. Eu fico um mês, porra, sem aparecer aqui. Se o Botafogo. A 4-0? muito baixa, né? Não tem como. Depois de ganhar um clássico com o elenco cheio de moral, pô. Porra, não é verdade. possível, né? Irmão, a gente vai falar sobre a Libra, Liga Brasileira, que está se organizando aí, os clubes, e a gente já tem algumas complicações para poder formar isso, né? A gente tem aí como os principais clubes, são os clubes paulistas, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E o Flamengo, eles trouxeram uma proposta para os outros clubes de fazer a Liga. Eles deram valor, eles separaram em valores, né? O que seria o que eles acham correto para poder se manter como o orçamento do Campeonato Brasileiro, né? Eles falaram de 40%, né, em igualitário, dividindo para todo mundo. Eles falaram também em 30% por posição no campeonato e 30% por engajamento, né? Que ainda vai ser definido como. Né? Seria audiência, né? Engajamento que eles chamam de engajamento, né? Só que os clubes, né? Tirando esses clubes, né? Praticamente quase todos eles são contra isso, né? A gente tem alguns grupos formados, né? Esses que eu falei são os fundadores, tem o Forte Futebol, né? Grupo Forte Futebol, se eu não me engano, que ele se autodenomina, que tá Atlético Mineiro, tem alguns outros clubes aí, que são contra isso, e eles estão defendendo uma mudança que eles acham que teria que ser 50% que como funciona na Premier League e em alguns outros campeonatos europeus, 50% de igualitário. E assim, eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que os clubes fundadores escolheram a melhor opção realmente? Os outros clubes deveriam aceitar? Não deveriam aceitar? E aí, vou começar pelo Leandro. A Libra. Para a Libra acontecer, qual que você acha o ideal? Vamos lá. Primeiro, só queria destacar que o Vasco se juntou à Libra. Notícia de pouco tempo atrás, 7 horas da noite, o Vasco se juntou. Assim, eu acredito... Primeiro que eu acho um movimento muito interessante, tá? Se a gente for ver as últimas tentativas de mudança no futebol brasileiro, a gente não vê, por exemplo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians tendo convergência de ideias. E aconteceu com a Libra, entendeu? Clubes que estão disputando poder econômico, disputando títulos, o Atlético Mineiro não está fazendo parte, né, desse
dessa junção agora, mas isso eu acho que é extremamente relevante, tá? E mostra um poder bem grande dessa primeira junção, dessa primeira proposta. Quando eu olho a proposta da Libra hoje, essa diferença percentual que eles estão, que todo mundo já esperava que ia ser o problema, né? O problema hoje é na separação mesmo do percentual, todo mundo já imaginou que seria o grande problema. O problema é sempre esse. Sempre o dinheiro, né? E faz parte, tudo bem, cada um tem que olhar para o seu, mas eu não consigo ver hoje, óbvio que 10% de muitos milhões é muita coisa, mas pela variação dos percentuais colocados, eu não consigo ver como se não exista solução para chegar numa proposta que agrade a todos. Ninguém está falando em aumentar ou reduzir 20%, 25%. As variações são pequenas. Tá? No máximo de 10%. Óbvio, mais uma vez, 10% de milhões é muita coisa. Óbvio, para alguns clubes, salva muita coisa. Mas eu não consigo ver como que isso seja um grande empecilho para a liga acontecer. Vai acontecer negociações comerciais, como é natural acontecer em qualquer mercado, não só do futebol, mas acho que vai existir um caminho aberto para os clubes conversarem, mas principalmente por isso. Num primeiro momento, clubes que muitas vezes tentam alguma coisa de implementação no futebol que não se conversavam antes, num primeiro momento, aparentemente estão se conversando. Clubes importantes. E assim, outros, óbvio, estão falando outra língua, mas é um contexto diferente. Não é que está todo mundo contra. Entendeu? Então, acho que existe um cenário favorável para a criação da liga. Acho que as variações percentuais vão ser ajustadas. E é isso. Eu acho que cada vez mais os clubes vão... eu acho que o futebol brasileiro tem muita resistência também. A primeira... Não vou. Não vou porque para mim é mais fácil manter como está. Mas com o tempo as coisas vão caminhando. Ainda mais com investidores chegando, né? O investidor chegando dá mais profissionalismo para o próprio mercado. Então... E tira um pouco esse poder todo que a CBF tem sobre o Campeonato Brasileiro também, né, cara? Exato. Calendário, tudo mais. A ideia da criação da Libra é ótima. A gente tem vários modelos aí espalhados pelo mundo de muito sucesso, né? E assim, cara, o que eu achei legal foi ver o presidente de todos os clubes reunidos e concordando com as ideias. Porque a gente tem... a gente sabe que tem ideias muito diferentes de Landim, de Petralha, de Duílio, e eles, pelo menos a princípio, chegaram no mesmo denominador comum. E para mim isso mostra, cara, que o dirigente brasileiro, de um modo geral, tem mudado alguns conceitos. E eu acho isso bom para o futebol brasileiro, né? Essa nova ideia. Então é isso, eu acho que ainda tem também muitas nuances a serem ajustadas, como vai abranger só Série A e B, e como é que fica a situação dos times da Série C e D? Vai mudar o calendário de um modo geral? Então ainda tem muitos questionamentos a serem feitos. Eu acredito que vai sair do papel, já foi assinado, né, na semana passada, já teve uma reunião para assinatura do estatuto, mas não sei quando que vai ser e como vai ser. Esses questionamentos que ainda tem que serem mais claros pro torcedor. Boa. E você, Diogo? Fala. Pode falar. Não, eu ia colocar só que bom, se teve essa discussão, eu não vi sobre a Libra, mas olho muito aberto para os estaduais, né? Para as federações estaduais, porque assim, Sim. A tendência é mais dinheiro, eu quero alta performance, eu vou dar um calendário maior para atrair mais jogadores, para atrair mais investimento. Vai, ó. Estaduais, né? Esse é um questionamento que ainda não foi bem esclarecido. Como que ficaria a situação? Eu vi a declaração do Petralha saindo da reunião e no primeiro momento ele falou até que ele estava decepcionado porque isso só iria favorecer os clubes grandes, os clubes ricos. Então, assim, tem que ter muito cuidado, cara, porque, querendo ou não, as séries C e D também tem seu valor, também tem que ser respeitado, também faz parte do nosso futebol, entendeu? Então, a princípio, é basicamente isso. A liga, assim, a ideia da liga
E já é uma coisa que vai sondar o futebol aos poucos mesmo, principalmente aqui no Brasil. É muito atrativo você ter uma administração de liga, eu acho, na minha opinião. Eu acho que faz com que tenha-se um nome lá, tenha-se uma divulgação de imagem e tudo. Eu acho que você consegue melhorar isso, faz com que o campeonato seja mais atrativo, principalmente porque você coloca os maiores interessados, que são os próprios clubes envolvidos nisso, né? Hoje a gente tem essa dificuldade, no Brasil a gente tem muita essa dificuldade em relação a calendário, enfim, hoje também já foi feito muitos questionamentos em relação a valores, e tudo isso acaba que prejudica os próprios clubes, entendeu? E, por exemplo, teve um questionamento que foi feito recentemente, quando o Flamengo jogou contra o Altos no Piauí, eu acho que a Ferg teve uma renda sobre esse jogo. E aí muita gente ficou questionando, falou assim, o que a Ferg está envolvida no jogo que teve lá em Piauí, lá no Piauí. Todo jogo dos clubes cariocas, a Ferdi tem um valor que ela recebe, se eu não me engano. Então, exatamente, aí que foi falado, ó, a Ferg tem uma porcentagem de valor em cima de todos os jogos, de todos os clubes do Rio de Janeiro. Então, enfim, esses questionamentos fazem a gente pensar se, pô, será que realmente o poder está na mão das pessoas que querem o melhor do futebol ou das pessoas que querem estar envolvido com outras situações, né? Então, assim, acho que a Liga é uma ideia muito boa. É legal realmente ter o Flamengo e o Palmeiras caminhando junto. Foram clubes que tiveram mais dificuldade aí. O Flamengo, enfim, a torcida não vai lá, a torcida não vem aqui. Esse ano teve isso, enfim, todas essas coisas. É legal que numa ideia de planejamento assim de liga, os clubes já estejam caminhando, estejam conversando mais. E aí eu acho que o ideal é você somar, óbvio, com clubes da Série C, da Série D, mas eu acho que de início vai precisar que a Série A e a Série B seja o exemplo, né? Então, muitas coisas, óbvio, fica a dúvida sobre calendário e tudo isso, mas eu acho que de início a Série A e B que vai incorporar isso para depois a Série C e D ser incorporada aos poucos. E aí, cara, acho que vai ser muito bom. Acho que melhoraria muito o nosso futebol. Boa, bom para a própria CBF, na minha opinião, em questão de abrir o olho. Bom para a própria CBF. É muito confortável ser a CBF hoje. É muito confortável. Cara, é aumentar o nome do futebol brasileiro para o mundo, do Brasil contra a Indonésia. E receber milhões para isso é bizarro, é bizarro. Eu acho que foi o que o Leandro falou. Essas diferenças vão ser resolvidas. Eu acho que tem que ser isso mesmo. Tem que ser resolvidas da melhor forma possível. E vamos ver como é que vai suceder aí. A gente tem vários clubes já aderindo, ele falou do Vasco, mas a gente tem hoje clubes que já aderiram, né? Tem o Bragantino, que é um dos clubes que fundador, também foi fundador, exatamente. Tem a Ponte Preta e o Cruzeiro que aderiram depois. Hoje o Vasco, né? Já tem alguns clubes que foram contras, que botaram nota, como Fluminense, Atlético Paranaense, Ceará, Cuiabá, Atlético Goianiense, Fortaleza, Avaí. E alguns clubes que não se pronunciaram ainda, né? Que é Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, Guarani, Bahia, Novo Horizontino, Ituano e Botafogo. Então vamos ver como é que isso vai sair. Eu acho que não tinha se posicionado e agora assinou e está a favor. E tem alguns clubes também que aí não precisam passar pela diretoria, pelo conselho, para saber qual é o voto, se é positivo ou negativo. A resposta final é até o dia 12, né? Eles estão querendo marcar uma nova reunião para o dia 16, porque no dia 12 já falaram que os clubes não vão, que vários clubes falaram que não vão mandar representantes, que eles esperam que uma outra reunião seja marcada para o dia 16, exatamente para ser mais avaliado, ser discutido algumas questões. Então, gente, foi isso. Você que acompanha essa live, você viu lá no estatuto que mandaram que a transmissão vai ser feita pelo Na Prancheta? Chegou a ler essa parte lá? Porra, quem dera. Quem sabe um dia, né, cara? Quem sabe um dia a gente tem esse... Eu já falei disso aqui, você que acompanha a gente sabe que o Jota, ele não vai para a Argentina, mas a gente aqui tá aberto. Você que conhece sabe que o JC toda semana ele faz questão de xingar os argentinos, mas eu não tenho nada contra. Isso aqui, ó, La Bombonera. Só chamar, né? Final de Libertadores. Só chamar e mandar passagem. Tô aí fácil, tá mole, tá fácil pra ir. Gente, você que acompanha lá vai ter agora, muito obrigado. Valeu pela moral.
Não esqueça de se inscrever no canal do Pidemor lá, corre lá, já tem os Na Pranchetas Antigos, tá lá, você pode assistir. Também segue aqui a gente no nosso Instagram pra você saber de todos os vídeos que vai sair. Segunda-feira a gente tem o resenha. Como eu falei, segunda-feira à noite, terça-feira no YouTube Na Prancheta, quarta-feira o Megafone e sexta-feira o Farofa. Então, fala, Léo, agradece o pessoal aí, se despede deles. Novamente, mais uma semana, agradeço aí a galera que acompanhou a live aí inteira, ficou aí com a gente, escutando aí nossos comentários, nossos palpites, né? E é isso, cara. Mais uma vez, meu muito obrigado. Até semana que vem. Boa. E aí, Diogo, fala você. Pô, eu que agradeço aí a oportunidade de participar aqui da resenha com vocês. Sabe aí que pode, quando precisar, quando quiser também, pode chamar aí a gente lá. Tem eu, meu sócio lá no JF. Se ele puder Boa. participar também, chamo ele para vir para a resenha. Ele vem aqui ou eu venho aqui, a gente troca essa ideia. E o Avaí virou há pouco tempo aí sobre o Coritiba, tá 2-1 agora, 2 gols de pênalti. O Coritiba tá passando um sufoco lá no estádio do Avaí. Ó, ressacada, 8 horas da noite, é uma merda. É difícil jogar lá mesmo. Fala aí, Leandro. Galera, só agradecer primeiro mais uma vez pelo convite, agradecer a audiência de todo mundo. Mais uma vez, apoie o Pidemoa, tem muito conteúdo legal a ser produzido, há um trabalho inteiro por trás, todo mundo dá uma dedicação aqui para poder fazer o programa. Então dá aquela moral. Espero que todo mundo tenha gostado, que os assuntos tenham sido relevantes, que a gente não tenha falado nenhuma baboseira aí do futebol. E vambora. É isso. Se a gente falou também, tá tudo bem, tá perdoado. Foi o que eu falei, se quiser xingar a gente lá, é bom que dá mais engajamento. Se você for no comentário, ter comentário pra caralho, tá bom, tá ótimo. Não esqueça de seguir a página do Diogo, não. Dá aquela moral também, você quer pidemoano, como a gente gosta de falar, dá essa moral lá também, que o cara tem muito conteúdo maneiro. E vai ser muito bom aí pra essa parceria pro resto do programa em si. Fechou? Então, gente, como toda semana, eu quero que o Diogo não conhece, a gente encerra o vídeo com um valeu que todo mundo fala junto, tá? Tá bom. Então eu vou contar até 3 e a gente faz. É que, assim, remoto é complicado, mas eu tento, né? Então vamos lá, hein? Ó. 1, 2, 3 e valeu! Valeu!